Doutor. Senador Paulo Paim, nunca é demais parabenizar Vossa Excelência pela oportunidade, que é ímpar, de extrema importância, e talvez se existisse essa oportunidade no caso do Aeros, nós não estaríamos aqui discutindo o Aeros, ou lamentando o Aeros. Eu peguei, aqui nas palavras da doutora Isa, ela disse, se aconteceu com o Aeros, pode acontecer com qualquer outro. E o meu objetivo aqui não é outro, a não ser e Vossa Excelência sabe, porque eu tive com Vossa Excelência na quarta-feira, e nós soubemos dessa audiência, e foi uma surpresa, e ao mesmo tempo uma honra ter nos convidado. O plano de Petrobras, o plano Petros, criado em 1970 por Rio Nogueira, foi criado sob premissas técnicas atuariais de forma precisa. Pode-se dizer que é o primeiro plano de previdência privada no Brasil e pode-se dizer que serviu de base para a formação da Lei 6435 de 77 e dos outros planos de pensões. Esse plano ele tem uma estrutura. Essa estrutura ela foi criada para durar para sempre. Eu ouvi isso aqui, para sempre. Então, ele foi criado para iniciar em 1970 e acabar, sabe Deus quando. Plano de previdência não dá lucro. Não deve dar lucro. E Rio Nogueira, em 84, ele disse assim, abre aspas, vale um depoimento pessoal. Em 1950, procurava-me um diretor de companhia de seguros. Abre aspas. Você é um atuário jovem, naquela época eu era mesmo jovem, e deve ter ideias novas. Vai projetar um plano para que a minha seguradora possa vendê-lo às grandes empresas interessadas na renovação dos seus quadros. Rio Nogueira se recusou, mas anos mais tarde foi procurado pela Petrobras, pelos funcionários da Petrobras, e aí surge o primeiro plano de previdência. A Petros foi criada em 1970, e eu vou pontuar as grandes alterações. Em 1984, houve uma grande alteração no plano, no regulamento, onde a Petrobras ela se responsabilizou por eventuais déficits que pudessem existir em relação a uma alteração do regulamento. Ela foi responsável e essa responsabilidade consta até hoje. Se não me falha a memória, no inciso 9, no artigo 48 do regulamento. Ela é responsável por eventuais déficits daquela alteração. Em 1991, houve uma outra alteração. Aumentaram-se as contribuições de 11% para 14,9%, aqueles que assim desejaram. E em 2004, houve uma tentativa de mudança do plano, que eles chamaram de repactuação, que eles chamaram de PPV, Plano Petrobras Vida, que foi combatido e o Poder Judiciário anulou todo esse procedimento. Em 2006, veio novamente a Petrobras de Petros com um plano da repactuação, onde conseguiram dividir um plano de benefício definido em dois. Um regulamentado pelo mesmo regulamento, um remunerado pelo IPCA e outra parte desse regulamento, de outra parte dos assistidos, remunerado pela taxa salarial da empresa. O que causa hoje a maior preocupação aos assistidos, beneficiários participantes do plano Petros é o que está sendo imposto, que é a separação de massas. Algo que eu não conheço na literatura e na legislação. Não existe na legislação nada como existe, talvez, hoje, de uma maneira um pouco mais clara, talvez não tão correta, com a retirada de patrocínio. A retirada de patrocínio era uma instrução de uma página. Hoje nós temos uma instrução muito mais elaborada, com suas críticas positivas e negativas. Mas a separação de massas não existe hoje um parâmetro jurídico, legal, um trâmite, uma portaria, uma instrução normativa que regulamente essa separação de massas. Foi agora, no dia 1º de agosto, aprovado pelo Conselho e, segundo temos notícia, isso está caminhando a passos largos, indo para o DEST para aprovação e logo depois vai à Previc. O doutor Paulo Brandão é uma pessoa que a gente tem um respeito profundo pela sua história dentro do plano. E ele disse, e a luta de Paulo Brandão é, toda vez eles não aprovam as contas porque existem dívidas. Dívidas que talvez se tivessem sido pagas, nós não estaríamos aqui. Pelo menos o plano Petros, porque ele estaria talvez superavitário. Dívidas que não foram pagas. O doutor Paulo Brandão falou e fez a menção, é uma ação que corre na 18ª Vara Civil do Estado do Rio de Janeiro, onde tem uma cobrança dos pré-70, aqueles que já se encontravam na empresa trabalhando,
quando da criação da Petros. Responsabilidade única e exclusiva da patrocinadora Petrobras. Uma dívida que eu não sei lhe dizer, talvez estaria em torno de 4,0 bi ou 4,5 bi ou mais ainda. Não foi paga essa dívida. Tem uma outra dívida que nós denunciamos à Previc, que é a falta do aporte de uma parcela eminentemente salarial. E depois de alguns embates jurídicos e do Tribunal Superior do Trabalho ter declarado efetivamente que aquela parcela era de natureza salarial e, portanto, deveria ser parcela que deveria incorporar o salário de participação, a Petrobras e Petros, junto com a FUP, acordaram que, efetivamente, eu reconheço que devemos pagar, tanto que nós vamos pagar a partir de setembro de 2011. Agora, o retroativo de setembro de 2007 a agosto de 2011, nós vamos pensar em pagar, porque, segundo eles, disseram, a Previc disse assim, solicitado informações complementares à entidade, esta respondeu à entidade, acrescentando que as contribuições ao PPSP passaram a incidir sobre a parcela complementar de RMNR a partir de setembro de 2011, em decorrência do acordo coletivo de trabalho da categoria, vigente para o período de 2011 a 2013, e que, naquela mesma ocasião, a Petrobras assumiu, junto aos sindicatos representativos da categoria, o compromisso de incluir a referida parcela na base de cálculo do salário de participação do Plano Petro do Sistema Petrobras, retroativamente a 2007, mediante a realização de estudos sobre os impactos financeiros e atuariais que tal medida provocaria sobre o plano de benefícios. Ora, com a máxima vênia, qual o impacto que causaria ao fundo o aporte de uma dívida? O aporte efetivo e obrigatório. O único impacto que poderia causar, ao meu ver, era talvez um superávit, ou um ajuste, ou um conforto econômico melhor. Nós já levamos isso à Previc. E a Previc disse, não, isso está sendo concatenado entre sindicato, patrocinador e fundo. O sindicato não tem ingerência nisso. A Previc tem. Não tenho dúvida. E foram acertadas as palavras que disseram que a Previc, hoje, encontra-se muito mais aparelhada do que aquela SPC de outrora. Mas todos nós precisamos nos adaptar e cobrar, e corrigir. Hoje, acho que a Previc precisa de um espaço maior. Ela precisa de uma força maior. Ela precisa, efetivamente, fiscalizar os planos. Fiscalizar de uma maneira fidedigna, não que ela não tenha feito, talvez porque ela não tenha tempo, eu não conheço, mas efetivamente o que existe é, hoje, o que aflige e o que está deixando hoje toda a classe petroleira sem dormir é a separação de massas, divisão do plano. E uma divisão, segundo nós, já foi inclusive colocada pela própria Petros, uma divisão matemática, onde eu tenho 75% do plano repactuado e 25% não está repactuado, então eu vou pegar, hipoteticamente, vou dizer um número, 1 bilhão, e eu vou dizer que 750 milhões vai para lá e 250 milhões vai para cá. Então, há uma necessidade premente dessa audiência de Vossa Excelência, presidente de Vossa Excelência, perdurar, não sei como, perdurar para chamar o IBA, STEA, chamar os outros para virem aqui e darem o seu depoimento. Porque se nós estamos num debate dentro de uma comissão que é de direitos humanos, eu também vejo, diariamente não, mas por ano, eu recebo às vezes 12, 13 notícias de clientes falecidos. E é difícil, dói na carne, porque você passa a ter um acesso e um contato que foge e ultrapassa a linha do profissional, e aí você sente na carne aquela dor. Então, hoje, especificamente, dentro do plano do sistema Petrobras, o que aflige, o que está tirando o sono, fora todas essas mazelas, de respeito do ato jurídico perfeito, a segurança jurídica prevista na Constituição quebrada, os contratos sendo desrespeitados. Presidente, Vossa Excelência, por essa sua doação, eu sei que Vossa Excelência, eu tive uma visão muito maior e melhor de Vossa Excelência. Eu sei que Vossa Excelência tem um problema que, efetivamente, não poderia nem estar aqui hoje. Então, isso eu passei para todos. Então, infelizmente, o Senado, a Câmara, tem que, efetivamente, doar. Esse assunto é tão importante quanto qualquer outro, quanto o pré-sal, quanto a greve do serviço público,
porque hoje nós estamos falando de Petros. O Aeros é um caso praticamente irreversível, mas Vossa Excelência e todos estamos com fé. E eu tenho um Portos. Eu fui procurado pelo Portos e, se não me falha a memória, quinta-feira agora vai ter uma greve, onde patrocinadoras reconhecem dívida, mas não aportam. Há que se fazer um trabalho a quatro mãos. E o trabalho da Previc é primordial. É primordial nesse sentido. Nós, do grupo de participação do Plano Petros, já estamos solicitando à própria Previc de forma formal uma audiência para podermos dar a nossa posição técnica a respeito da separação de massas e trago a notícia. Existe um processo de privatização no sistema Petrobras, da Copesul, Litreflex, Petroflex, né, Brandão? Que a separação de massas lá foi anulada pela Justiça Federal de Brasília. Anulada por uma peça que não merece todos e mais elogios. Foi elaborada pelo falecido e saudoso e que faz uma falta, doutor Castagna Maia. Doutor Castagna Maia faz uma falta muito grande, porque era um guru que persigo até hoje, conseguiu anular a separação de massas e hoje pende de julgamento o recurso que talvez esteja beirando a casa de 6 anos. Talvez se esse recurso tivesse sido julgado, nós teríamos um precedente jurisprudencial que teria inibido qualquer tipo de procedimento no tocante à separação de massas. Então, presidente, a vinda aqui é pedir a Vossa Excelência que encerre esta audiência, já com a próxima audiência marcada, e buscando a participação do IBA, do STEA e de todos os outros segmentos para que possa essa discussão se aprofundar cada vez mais e até mesmo ajudar a própria Previc. E a quatro mãos tentarmos achar uma solução que seja viável desde que respeite o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica. É o recado que eu teria e a notícia que eu teria. A todos vocês agradeço e parabenizo a mesa e mais uma vez Vossa Excelência. Muito bem.